Pessoal, pode continuar perguntando, tá? Não tem problema não. A gente está aqui é para aprender. Então, vamos lá. Passamos pelo número da besta, tá? Aí, vamos lá. O que é que vai acontecer, então? Dados 3 anos e meio, o anticristo vai profanar o templo, vai se assentar no trono, vai exigir para ele adoração. O povo judeu vai olhar para o anticristo, vai reconhecer ele como anticristo, vai se rebelar contra ele. Aí vem o número da besta, aí vem uma perseguição como nunca houve sobre os judeus, um tempo de guerra terrível. E aí todas as nações da terra vão se voltar contra Israel, tá bom? E aí vai ter o quê? A batalha do Armagedon, no Monte Megido. Armagedon significa Megido, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Porque aí, nesse momento, o que vai acontecer? Vai acontecer a volta triunfante de Cristo. Tá? Mateus 24, 29 a 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Outro texto, Apocalipse 1:7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Tá? E aí vai acontecer o quê? A batalha do Armagedon. Israel vai se rebelar contra o anticristo. E aí Satanás vai lutar contra Israel, lógico, com o anticristo, com o falso profeta, né? A tríade satânica vai estar ali, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles estarão ali para lutar contra Israel, para destruir Israel. As nações que estarão sob o domínio do anticristo estarão junto com ele. Então, na batalha do Armagedon, no Monte Megido, no Vale da Decisão, como diz o Antigo Testamento, ali o anticristo vai com os seus para destruir Israel. Certo? Olha só, ele fará a firme aliança com muitos por uma semana, tribulação. Na metade da semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, que é o anticristo como o anticristo, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Por quê? Porque aí Cristo vai voltar para quê? Para socorrer Israel. Quando Cristo voltar para socorrer Israel, Cristo vai entrar na batalha. Só que na batalha contra Cristo, pessoal, não vai ser uma luta, tipo, uma guerra mesmo, assim, porque, pessoal, não dá para guerrear contra Cristo. O poder dele não se compara ao poder de ninguém. Né? Por exemplo, quando nós pensamos na rebelião de Satanás contra Deus no céu, né, a gente acha que sim, e aí Satanás e 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, e aí a gente acha que, nossa, teve uma guerra e os anjos sacaram a espada e foram uns lutar contra os outros e tal. Pessoal, a Bíblia diz que Satanás se levantou para ser adorado como Deus era adorado, queria colocar o trono dele ao lado do trono de Deus para também ser adorado, e quando ele se levantou e trouxe 1/3 dos anjos com ele, o Senhor olhou para ele e falou assim, ó, precipita-te. O Senhor só ordenou e ele se precipitou com os anjos. Então, quando Cristo voltar, usando uma linguagem mais coloquial, assim, ó, não vai dar nem pro cheiro, sabe? Nossa, quando Cristo voltar, pessoal, que tiver ali todo mundo reunido contra Israel, não vai ter para ninguém, não vai ter batalha. Ali Cristo vai vir a favor de Israel e não vai ter chance para ninguém, tá? E aí quem é que vai descer com Cristo? Primeiro, os anjos, tá? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos
desde quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ó. A referência aos anjos reunindo seus escolhidos de Cristo desde os quatro ventos do céu certamente não significa Cristo arrebatando a sua igreja para levá-la ao céu. O arrebatamento aconteceu 7 anos antes, pois se trata do ajuntamento de Israel disperso de volta à terra quando da segunda vinda. Então, primeiro, os anjos voltarão com Cristo quando Cristo voltar na batalha do Armagedon. E segundo, a igreja. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Tá? Então, quem é, pessoal, que vai descer com Cristo quando Cristo retornar na vinda gloriosa de Cristo? Os anjos e a igreja. Tá bom? A gente vai voltar com Cristo. E aí o que vai acontecer? Né? Com a besta e o falso profeta. Né? O anticristo e o falso profeta. Besta aqui é anticristo, tá, pessoal? Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta. Que com os sinais feitos diante da besta, lembra que eu falei para vocês que o falso profeta vai ter poder diante do anticristo para fazer sinais? Então, olha só, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca e eram adoradores da sua imagem. Por quê? Porque as pessoas olharam para o falso profeta fazendo sinais, na autoridade da besta, falaram, é o Messias. E não era, né? Era o anticristo. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, Cristo vai descer com os anjos, com os seus santos, a favor de Israel, vai pegar a besta, o anticristo, o falso profeta, e vai lançar eles dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Tá? Apocalipse 19, 20. E Satanás? Apocalipse 20, de 2 e 3. E ele segurou o dragão. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esses 1000 anos que Jesus vai prender Satanás é um milênio. Tá? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá bom? Isso aí, essa parte de solto por um pouco de tempo e tal, isso aí a gente vai ver semana que vem, tá bom? Então, olha só. A batalha do Armagedon, Cristo desce com os anjos, com os anjos e a igreja a favor de Israel. Ele pega o falso profeta, o anticristo, e lança no lago, certo? Pega Satanás e amarra Satanás, prende ele com os seus anjos, tá? Todos os demônios de Satanás. Ficarão presos por 1000 anos. Agora, olha a parte que em mim dá arrepios também. Porque e as nações que estavam com Satanás, com o anticristo, com o falso profeta contra Israel? Vai acontecer isso. Ó. Os comandantes, os governantes e os poderosos. Então viu um anjo posto em pé no sol, ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer da carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui, porque quando Cristo volta, ele já se revolta contra Cristo. Né? E aí o verso 21 diz assim, ó, os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Cristo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, eles serão destruídos. Cristo vai destruir a todos. Entendeu? Aqueles que se julgar, aqueles que não se rebelarem contra o anticristo, contra Satanás, contra o falso profeta,
e estiverem com eles contra Israel, serão destruídos por Cristo na batalha do Armagedon. Né? E eu tenho falado aqui, né, o pessoal que acompanha sempre sabe disso, né? A gente tem falado muito assim, ó, que quando Cristo veio a primeira vez como homem, ele veio como cordeiro. Né? Hoje, no céu, ele é nosso advogado, como fala Hebreus. Mas quando ele retornar, ele virá como juiz. E a justiça dele é reta. A justiça dele não falha. Tá? Ele vai julgar as nações. Quando o Filho do Homem, Cristo, né, vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vós desde o quê? Desde a fundação do mundo. E aí o que vai acontecer aqui então? Vai acontecer o quê? O milênio. Tá? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, ou milênio. A Bíblia ensina-nos que o reino milenial será um grandioso período da plenitude e execução dos propósitos de Deus para essa terra. Terá um governo teocrático, ou seja, quem vai mandar é Deus. Um governo de Deus que permitirá o cumprimento de todas as alianças de Deus estabelecidas com Israel. Será uma ocupação da terra, porque vai ser na terra inteira, Ezequiel 11, 17 a 18. Será o retorno do o trono de Davi, agora o trono eterno, que Cristo estará sentado sobre ele, Isaías 11, de 1 a 2. A lei, ela não estará mais em tábuas, a lei estará no coração de carne, não no coração de pedra. Jeremias 31, 3. E o conhecimento pleno do Senhor, Jeremias 31, 34. Ou seja, nós veremos o Senhor, nós conheceremos ele assim como somos conhecidos. Quem estará no milênio? Né, 2 grupos estarão com Cristo durante o milênio, tá? Os salvos com seus corpos glorificados, isso inclui a igreja, agora como esposa do Cordeiro, não mais como noiva, porque as bodas já passaram, certo? As bodas, os 7 anos, né? E os salvos do Antigo Testamento e os salvos da Grande Tribulação. Estaremos com quem? Estaremos com Cristo durante o milênio. Certo, pessoal? Aí aqui acontece o seguinte, depois do milênio, ainda acontecem algumas coisas, tá? Por exemplo, o diabo será solto, nós vamos ter o trono branco, lembra do julgamento do trono branco, que eu já comentei de leve com vocês? Porque no julgamento do trono branco será um tempo de juízo, porque o julgamento para galardão já aconteceu. Lembra que nós falamos semana passada, no julgamento para galardão? Então, já vai ter acontecido. Então, todas essas coisas nós vamos tratar semana que vem, e aí a gente vai, porque faltam algumas pouquinhas coisas agora, e aí a gente vai fechar a escatologia, e aí eu vou fazer para vocês aquilo que eu falei que eu ia fazer, tá? Eu vou trazer a linha cronológica, escatológica inteirinha, colocar os pontos, cada um no seu lugar, e aí nós vamos entender, nós vamos ligar tudo, nós vamos ver cronologicamente tudo, como que tudo isso vai acontecer. Certo, pessoal? Rapaz, eu fiquei até com a boca seca. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bruno, diga, Bruno. Pastor, eu tenho uma dúvida, duas na verdade. O milênio, então a gente pode dizer que só vai estar a igreja, o restante do pessoal tudo morreu. A igreja e os salvos do Antigo Testamento E os que foram da tribulação. E os da tribulação. Então todo mundo que não foi salvo morreu. Já vai ter morrido. Tá, aí eles vão ressuscitar, é a segunda ressurreição, lembra? Mas eles vão ressuscitar por quê? Para o julgamento do trono branco, que é o julgamento de juízo. Tá, aí a gente vai ver semana que vem. Não, mas aí, no caso, entra aquela parte das trombetas, que é quando diz que vai
matar a terça parte do mundo, que vai queimar, que vai destruir a Terra, essa parte entra nessa destruição desse povo? Peraí, que vixe, a minha câmera deu pau de novo. Pessoal, eu vou sem câmera, tá? Falta pouco. Bruno, então, não, aquela parte, a parte das. Então, rapaz, a gente tem algumas teorias também sobre isso. Tá? Porque nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices, né? Algumas pessoas dizem que é linear, outras pessoas dizem que são em paralelo, tá? As teorias que seguem. E aí algumas pessoas dizem que os últimos, se eu não me engano, 5 cálices, alguma coisa assim, eles são no período da grande tribulação, que os últimos 3 anos e meio. Tá? Outras pessoas dizem que aquelas profecias ali, elas não são literais, elas são alegóricas. Lembra que nós falamos sobre isso? Então elas já vêm se cumprindo, entendeu? Então, assim, para ser bem sincero para você, rapaz, eu tenho muito medo de afirmar para você quando que será aquilo ali, entendeu? Tem que, pessoal, tem coisas que eu ainda não fechei para mim mesmo o pensamento, tá? E não são poucas, não, tem muitas coisas. Tem muitas coisas que eu estou fechando o pensamento enquanto eu estou estudando aqui, fazendo esse estudo para vocês. Por quê? Porque Apocalipse é difícil, escatologia é difícil mesmo, são muitas linhas de pensamento. Nenhuma linha fecha 100%, todas as linhas têm as suas lacunas, tá? Então, assim, eu tenho receio de afirmar para você quando será por causa disso, certo? Diga, Tainá. Pastor, a minha dúvida é frente